Aí, galerinha do sexto, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar a unidade 16. Não cai na provinha de vocês, só vai adiantando aí, tá? Vai finalizando aos poucos a apostila até o dia 20 de junho, quando começa a chegar a próxima, tá bom? Então já adiantando uns pouquinhos aí, tá? Até vocês receberem a próxima apostila, tá? Então vamos começar com polígonos, unidade 16. Faltam 3 unidades, pulando 2 e falta a última. A gente vai retomar nessas aulas para depois fazer essa última, tá? Vamos lá, polígonos. Aí mostra para vocês assim, ó, esse edifício chamado de Pentágono. Fica lá nos Estados Unidos, né? O nome do edifício que fica na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é referente a uma forma geométrica. Chama-se de Pentágono esse edifício, tá? E esse Pentágono tem esse nome por quê? Porque ele tem 5 lados, igual o Brasil, não é penta. O Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. A gente tentou ser hexa. Se fosse hexa, ganharia quantas vezes a Copa? 6. Então o nome da figura pode ser o nome de lados dessa figura. Tudo bem? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá bom? Mas só para vocês terem ideia, o pentágono vem de 5 lados. Certo? Aí tá assim para vocês, ó. Característica dos polígonos. Página 418. O pentágono, edifício cuja imagem da área você analisou na abertura do bloco, tem um formato de um prisma. Já vimos que um prisma não é uma figura plana, mas sua superfície é formada pela reunião de figuras planas, os polígonos. E a diferença entre o polígono e outras figuras planas? Para responder essa pergunta, vamos comparar as características de algumas dessas figuras. Vamos resolver alguns exercícios e são bem fáceis, fica bem tranquilinho essa aula, tá? Eu só não passei para vocês essa aula na prova, essa unidade de 12 a 16, até pelo tempo que vai ficar mais apertado, e essa parte de geometria é mais difícil de construírem online, né? Então essa parte a gente faz mais como atividade depois, tá bom? Atividade extra depois aí, tá? Então exercício 1, página 418, tá bom? Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, vamos fazer então 418, exercício 1. Tá assim. As linhas destacadas em vermelho das figuras a seguir apresentam características diferentes. Identifique alguma dessas características e classifique as linhas em 2 ou mais grupos, de acordo com o que você identificou. Registre também os critérios usados para sua classificação. Ó, de cara, a gente dá para a gente bater o olho e ver dois itens bem facinho para a gente diferenciar, né? Tem figuras que estão fechadas e tem figuras que estão abertas, certo? Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, figuras fechadas ou abertas, primeiro, tanto faz, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. 1. Figuras abertas, certo? E figuras fechadas, vamos lá. Ó, a característica já identificamos, certo? Olhando as figuras, quais figuras são abertas? Aquelas que não foram concluídas, está faltando um pedacinho, parece, para o contorno ficar legal, para ser o contorno, né? Faltou a D e a E, concorda? Aberta, a D e E. Fechada, então, ficou quem? Fechadas ficaram A, B e E. A, B, C e F. A, B, C e F. Eu tenho 6 figuras, né, gente? Então a D e a E tá aberta, né? Tudo bem? A D e a E tá aberta. A, B, C e F estão fechadas. Tá bom? Certo? Aqui dá pra gente fazer também figuras que são retas e figuras que não apresentam linhas retas, ó. Uma outra característica. Vamos lá? Uma outra característica, né? Linhas retas, não retas. Linhas não retas. Vamos lá. Quais figuras apresentam só linha reta, gente? Olha aí, ó. A A, só linha reta. A C, só linha reta. A D, mesmo aberta, só linha reta. E a F também. Então ficou A, C, que é reta, né? D e F, que são curvas. Ficou quem? B de bola, que é uma curva, né? Que mais?
e o E de elefante. Certo? B de bola e elefante. Bom, bolamos duas características aí, tá vendo? Figuras abertas e fechadas, e depois linhas retas e não retas, ou curvas, como queiram, tá bom? Certo? Vamos lá, continuando. Exercício 2. Você já trabalhou com polígonos em várias ocasiões, tanto em anos anteriores como no caderno 1 do sexto ano. Item A. Usando seu conhecimento sobre polígonos, indique quais das linhas apresentadas no item 1 representam um contorno de um polígono. Então, quais representam um contorno de um polígono? O A, o C e o F. Essa é a resposta 2. A, C e F. O que eles têm em comum, gente? O A, o C e o F são figuras fechadas e figuras retas. Certo? O A, o C e o F são fechadas e figuras retas. Item B. Com base na classificação do item 1, escreva a definição de polígono que permite diferenciar entre outras coisas, tá bom? Claro, tem definições mais específicas, a gente já vê mais na frente, né? Para vocês na B, eu quero que vocês escrevam as palavras de vocês, tá bom? Quero que vocês façam as palavrinhas de vocês, que é importante para estudar para uma prova, tá? Para a próxima, essa eu sei que não cai, para uma próxima, tá? Qual a definição de polígono? Um polígono, o que é necessário para que tenha um polígono? Tem que ser uma figura fechada. Tem que ser uma figura fechada. Então anotem na B. Uma figura fechada formada por linhas retas. É uma figura fechada formada por linhas retas. Essa é a característica de um polígono. Observe aqui, ó, que fechada era A, B, C e F. E depois, reta, só tem o quê? A, o B saiu, sobrou o C e o F. Então, quer dizer, fechadas e retas, A, C, F, tudo bem? Essa é a definição de polígono. É uma figura fechada e formada por retas. Certo? Tudo bem? Fácil até aí? Tranquilo, né, gente? Tá? Vamos lá. Anotem um minutinho, façam a B que eu ditei, tá? Um minutinho para a gente poder continuar. Vai lá. Um minutinho, 30 segundos. Vamos lá? Eu sempre falo para vocês, como é um vídeo, né? Se não copiou, volta, mas eu sempre tenho que copiar para simular bem a sala de aula, né? Eu acho importante para você que sei também. Vamos lá? 419. Bora? Tá assim, ó. Elementos de um polígono. Observe o polígono desenhado a seguir, cujo contorno é formado por união de 5 segmentos de reta. Usando esse polígono como exemplo, vamos relembrar os principais elementos dele, que são aqui, seus lados, seus vértices, seus ângulos, tá bom? Vamos lá, gente, ó, eu tenho um polígono assim, não precisa desenhar igualzinho esse aí não, tá? Só pra gente ter ideia, tá bom? Eu tenho aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Não tá igual, não tem necessidade, tá, gente? Aqui o A, B, C, D e E. Como é que eu faço os lados do polígono? Vamos lá? Então você pode fazer assim, ó, lados. Vamos pro sentido aqui, ó. Deixa eu olhar. Lados AB. Aí eu faço um tracinho em cima, quer dizer, é a reta de A até B. Depois BC. Depois CD. Depois DE. E por fim, de E até A. Não fecha as figuras, tá? De E até A, tá bom? Eu falo, professor, tem que seguir desse jeito? Ah, e se o Joãozinho for para aqui, o Manuel for para lá? É igual. De A até E, de E até D, de D até C, de C até B, de B até A.
Fez os lados, tá bom? Vértices, lembra que são vértices? Esses são os lados. Isso aqui é lados. E vértices? Vértices. Deixa eu palmar aqui disso, você não vai entender, né? Vértices são os pontinhos. Quem são os vértices? A, B, C, D e E. Eu tenho 5 vértices, tá bom, gente? Ângulo interno. O ângulo é esse aqui, né, gente? Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Aqui são os ângulos, tudo bem? Então isso nós já aprendemos em séries anteriores. Tá? Aí como eu calculo e determino esse ângulo? Eu posso escrever esse ângulo assim, ó. Quer ver, ó? O ângulo interno. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. O ângulo da apostila 6 está o ângulo D. Você vai pegar o ângulo D aqui, ó. Pegar esse aqui, ó. Fazer até um tracinho aqui para indicar que eu vou trabalhar com ele. O ângulo D está ligando por qual retas? Certo? A C está aqui e a E está aqui. Então ele forma aqui. Então C, ângulo. Vai ficar C, D, E. O chapéuzinho em cima, o ângulo D que eu peguei aqui. Ele é formado pela reta C, de C até D, e a reta de D até E. Certo? Tudo bem? Então, desse jeito determinamos aí, colocamos esse ângulo, tá? Bem facinho aí, bem tranquilo, tá? Bem fácil aí. Tudo bem? Então, a reta CD, a reta DE, então indo para E e indo para C, o ângulo está aqui, ó. Não esqueçam, fizemos aqui, são lados, né? Portanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa figura tem 5 lados. E nós vimos que a figura de 5 lados é chamado de pentágono, né? Vamos lá, continuando, tá assim. Segundo item dessa página aí. Classificação de um polígono quanto ao número de lados. Você já viu um vitral? São aqueles painéis de vidros coloridos, muito comuns em igrejas. As diferentes partes que compõem o vitral, o lado, podem ser associados a polígono. Não são todos iguais. Ao comparar dois deles, podemos encontrar algumas características comuns e outras que diferenciam. Assim, podemos utilizar tais características para classificar polígonos em diferentes grupos. Para fazer essa classificação, é preciso escolher um critério para ser considerado, do qual dependerão dos grupos de polígonos formados. Nessa seção, ou seja, nesse capítulo, vamos utilizar os principais elementos polígonos: lado, vértices e ângulos internos. Lado, vértice e o ângulo interno. Trabalhamos agora aí, tá bom? Lados, vértices e ângulos internos. Vamos lá? Trata-se da classificação mais usada para descrever um polígono, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício, tá? Vou fazer só o item A desse aqui, aí depois do claro. O item A tá feito, né, gente? Olha que moleza. Então, vamos fazer depois o item B e C, tá bom? Vamos fazer alguns com vocês aqui, o que não tem, depois vou montar, tá bom? Mas vamos lá. Olha o primeiro, tá assim, ó. Registre o nome de cada polígono desenhado abaixo, identificando todos os seus vértices e ângulos internos e lados, conforme o exemplo. Vamos lá. Nome. O nome dele, gente, é a sigla dele, igual tá CBA. Poderia ser ABC? Pode, gente. Poderia ser, sei lá, aqui, BCA? Também pode. Aqui ele colocou CBA, que ele começou pelo ponto C. Mas aí, sei lá, o outro aluno começa pelo ponto A. Uma outra aluna começa pelo ponto C. Não tem problema nenhum, tá, gente? O nome do polígono são os pontos que coligam ele, que fecham ele. Certo? Vértice. Quais são os vértices? Os vértices são os pontos nesse triângulo ABC. Ângulos internos. É o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo indicado pelo chapeuzinho, não esqueçam, tá? E depois dos lados, CB, BA e AC. Bem tranquilo, bem facinho o exercício, tá bom? Vou fazer o 2 com vocês. Vou apagar aqui, tá? Vocês vão completar a página depois, tá? Eu vou fazer o item 1B. O item 1B, certo? Tá lá, nome, depois vértices, só pra gente bater um papo. Vértices, né? Ângulos
e lados. Vamos lá? Vamos lá, nome. O nome eu vou começar por qualquer parte, tá, gente? Ó, poderia ser assim, ó. Pote. Olha lá. Por que pote? Eu peguei o P e vim nesse sentido, tá vendo? P-O-T, pote. São os quatro vértices reunidos, tá? Quem são os vértices? P, O, T e E. Ah, o aluno colocou E-top. Tá bom, sem problema nenhum. Ângulos. Quem são os ângulos? De novo. Ângulo P, chapéuzinho em cima que é ângulo, né? Ângulo O, ângulo T e ângulo E. Certo? Quais são os lados, gente? Vamos lá? Ele pode ir de P até O. Comecei pelo P, tá bom? Você vai começar por outro, de P até O. Depois de O até T. Depois de T para E. E por fim, o último, né? De E para P. Tá bom? Foi de E para P aí para vocês. Então eu fiz com vocês o exercício 1B. Vocês vão fazer depois, agora não. 1C, o exercício 2 e o 3. Vão completar 420 depois. Mas agora nós vamos continuar, tá bom? Vamos continuar aí, tá? Vamos lá. Nós vamos continuar embaixo, depois do exercício 3, certo? Nós vamos fazer depois, finalizar o 1, fazer o 2 e o 3. Nós vamos continuar, tá bom? Vamos lá, tá assim, ó. Lá no finalzinho da página, tá? Depois do exercício 3 tá assim. Na classificação dos polígonos que vamos fazer agora, vamos escolher o número de lados como critério. Assim, o polígono de 4 lados é classificado como quadrilátero. Então, qualquer polígono de 4 lados é quadrilátero. Um quadrado é um quadrilátero. Um retângulo é um quadrilátero. Certo? O polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Lembre-se que o número de ângulos internos de um polígono é sempre igual ao número de lados desse polígono, certo? Se ele será um quadrilátero, ele tem 4 ângulos internos. Se ele é um triângulo, ele vai ter 3 ângulos internos. Se ele é um quadrilátero, vai ter 4 vértices. Se ele é um triângulo, vai ter 3 vértices, tudo bem? Olha o primeiro de vocês, tá? Observe a tabela, a classificação dos principais polígonos seguindo ao número de lados. Então, a primeira figura é um triângulo. O triângulo tem 3 lados, chama-se triângulo. Segunda figura tem 4 lados, é um quadrilátero. Terceira figura, nós já vimos no comecinho da aula, né? É um pentágono. Um pentágono tem 5 lados. Próxima figura é um hexágono, né? Tem 6 lados. É uma hexa, o Brasil é hexa. Perdeu. Heptágono, 7 lados. Octógono, né? Quem gosta de ver arte marcial, tudo vê direto, né? Ah, tá entrando lutador no octógono. O que é o octógono? Ele tem 8 lados. É uma figura com 8 lados iguais, 8 partezinhas iguais, tá bom? É um octógono. No caso deles são iguais, por isso que eu falei desse jeito, tá? Aí depois, 9 partes, eneágono. E 10 partes, decágono. Então, decágono é uma figura feita por 10 lados, 10 partes, tá bom? Bem tranquilo para vocês aí. Certo? Tudo bem? Tá? Então, vocês vão fazer aí. Anotem aí. Que é para vocês fazerem aí de exercícios, né? Vamos lá. Então, vocês vão fazer a 420 e a 422, tá bom? Certo? Mas não agora, tá? 420 e 422. Só anotem 30 segundinhos que não anotou ainda aqui, para a gente ir lá para 423. Fazer mais uma parte, entender um outro conceito, para depois fazer exercício, tudo bem? Vai lá. Pouquinha coisa já dá, né? Vamos lá. Já vai acompanhando tranquilo, né? Vamos lá, 423, tá?
Algumas páginas estão pulando que vai ser exercício para fazer depois. Calma. 423. Vamos lá? Tá assim para vocês, ó. Outros critérios de classificação de polígono. Nós já vimos que dá para classificar pelo número de lados, certo? Agora outra classificação, tá assim. Na sessão anterior, você viu que o polígono pode ser classificado de acordo com o número de lados que apresenta. Porém, dois polígonos com o mesmo número de lados ainda pode apresentar outras características que o diferenciam. Assim, vamos apresentar outras possíveis classificações para que completem aquela já vista. Vamos completar, não é? Certo? Vamos lá. Polígonos convexos e não convexos. Então, vamos classificar agora um polígono em convexo e não convexo. Em uma aula de geometria para o 6º ano, a professora pediu para cada aluno desenhasse no seu caderno um hexágono. Observe os desenhos feitos por 4 alunos. Laura, Rafael, Bruna e Gustavo. Todos eles desenharam uma figura com 6 lados, correto? Tanto Laura como Rafael, quanto Bruna e Gustavo, os 4 desenharam um hexágono, uma figura de 6 lados. Tá? Aí tá assim para vocês. Embora todos os desenhos estivessem corretos, os alunos perceberam que alguns hexágonos apresentavam características diferentes umas das outras. Vamos analisar? Comportamento completamente diferente um do outro, né? Aqui, né? Vamos lá. 1. Separe esse hexágono em 2 grupos, certo? Identifica as características que você considerou para fazer essa separação, certo? Então, gente, aqui dá para fazer convexos e não convexos, que é o título da aula, certo? Então, vamos separar em convexos e não convexos? Vamos lá. Então, aqui eu vou separar em convexos, exercício 1, 423, né? Convexos, certo? E não convexos. Vamos entender cada um deles agora, tá bom? Vamos lá. O que vocês acham? Qual deles aí que são convexos ou não convexos? O que nós não podemos separar aí, tá? Então, por enquanto, a ideia da aula é só colocar isso aí. Convexo e não convexo. Agora, vamos explicar no decorrer da aula o que significa um hexágono convexo e um hexágono não convexo, tudo bem? Certo? Anotem a uma aí, vamos lá. Sair da frente um pouquinho. Vamos lá? Legal. Não vou colocar ainda não. Quem quiser colocar que é convexo e não convexo, ele já corrige depois, tá? Mas a ideia é eles perceberem, construir o conhecimento aos poucos. Tá bom? Ao separar os hexágonos, você pode ter levado em conta diferentes critérios. Por isso, diferentes respostas são possíveis. Mas a partir de agora, vamos concentrar em apenas essas características, convexo e não convexo. Virem a folha, 424. Exercício 2. Observe a seguir o desenho de Laura e Gustavo. Tá bom? Usando uma régua, trace linhas retas ligando os 4 pontos do desenho de Laura. Em seguida, faça o mesmo com os 4 pontos de Gustavo. Certo? Vai ligar só os pontos. Quero que você ligue os pontinhos que está aí. Tudo bem? Já está os pontinhos, é só ligar. B. Todos os segmentos que você traçou no desenho de Laura estão inteiramente no interior do hexágono? Sim. Certo? Item 2, letra B. Sim. A letra 1 é só para ligar os pontos, tá? Não esqueça. Então, todos os pontos que você traçou no desenho de Laura vai ficar tudo dentro do desenho. C. Todos os segmentos que você traçou no desenho de Gustavo estão inteiramente no interior do hexágono? Não. O do Gustavo tem uns pontos que ficou para fora. Alguns traços ficaram para fora. Na hora que você riscou, o ponto está lá dentro. O traço, na hora que você riscou, ficou para fora, certo? D. Traçando uma linha reta, é possível ligar 2 pontos quaisquer do hexágono de aula, de modo que o segmento obtido não esteja inteiramente no interior do hexágono? Não. No de Laura, qualquer ponto que você ligar, sempre vai estar dentro da figura, dentro do hexágono, certo?
De Laura não tem como. Aí, a característica que você constatou no hexágono de Laura permite classificá-la como convexo. Já o hexágono de Gustavo é denominado como não convexo. Observe os hexágonos desenhados por Rafael e Bruna do item 1. Qual que o Rafael desenhou, certo? Daí é o seguinte, voltando. Observe os hexágonos desenhados por Rafael e Bruna do item 1. Qual deles é convexo? Desculpa, qual deles é convexo? Volta a página, né? Esse é exercício E. Volta a página lá, né? Qual deles é convexo? Certo? Rafael ou Bruna? Convexo quer dizer do Rafael, né? Qualquer ponto que você pegar dentro dele e riscar, ele vai esse ponto vai dar linhas que ficam dentro da figura, tá bom? Então aqui é o do Rafael. Então aqui voltando no exercício 1, agora para falar quem é convexo, gente. Convexo quem é? Laura e Rafael, certo? Quem é não convexo? Bruna e Gustavo. Qual a diferença, gente? Observe o seguinte, se a figura ela é completamente, não tem nenhum vazado, igual na figura 3, na figura 4, Laura e Gustavo, então, se você fizer pontinhos, qual a definição mais simples? Faz vários pontinhos dentro da figura, liga os pontos. Se essa linha não sair da figura, eu falo que ele é convexo. Se essa linha sair da figura, eu falo que ele é não convexo. O da Bruna, gente, se eu pegar um pontinho aqui e riscar, essa própria linha azul que corta aqui o desenho de Bruna, a linha azul fica fora da figura, tá vendo? Certo? Daí a classificação de não convexo, tá? Mas é bem simples, é bem facinho também, tá bom? Aí mostra pra vocês a diferença, ó. Olha a diferença de convexo e não convexo. Peguei 2 pontos qualquer. Quando é convexo, a ligação desses 2 pontos vai dar sempre dentro da figura. Quando é não convexo, você põe 2 pontos e essa linha vai para o lado de fora da figura, sai da figura, tá bom? Essa é a classificação de convexo e não convexo. Então, bem simples aí, bem tranquilo, tá bom? Certo? Anotem aí, que eu vou anotar aqui para vocês fazerem aí, tá bom? 30 segundinhos, vamos lá. Vamos lá, encerrando essa aulinha de hoje. A aula ficou longa, né, gente? Ficou mais de meia hora. Vocês vão ter bastante isso para fazer, né? Foi mal, tá bom? Mas faz parte, tá? Próxima aula eu faço a aula menorzinha para vocês, prometo, tá? São 2 aulas na sexta. A próxima vai ser menorzinha, tá? Então, que é para vocês montarem, fazer. Vamos lá. Dessa aula aqui, fazer. Fazer. Páginas 420. Lembrando que 420 já, a A tá pronta, eu já fiz a 1B. Então é só fazer a 1C, a 2 e a 3, tá? Depois vamos fazer 422. Bom? 423 eu fiz. Vamos fazer a 424. E 425. Parece ser muito, né? O professor está doido. 1, 2, 3, 4 páginas. Mas são poucos exercícios, tá? É mais desenho, mais figura, então também é facinho, tá bom? Certo? Então a atividade de vocês, assistir a videoaula, claro. Fazer o exercício que nós montamos juntos aí, tá bom? E agora produzir sozinhos, completar 420, fazer a 422, 424 e 425. Beleza, galerinha? Tá bom? Um bom final de dia para vocês e até mais, tá bom? Até a próxima. Fui, tchau, tchau.